Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tô de volta pessoal. Pessoal, é o seguinte, um amigo no canal me pediu para que eu falasse um pouco sobre esse tipo de trabalho de revestimento. Porque assim, já tem esse vídeo no canal, mas o áudio tá ruim. Então eu resolvi fazer essa pequena narração para que vocês possam entender melhor. Bom pessoal, isso branco aqui no rodapé, na parede, é o impermeabilizante que é passado antes da gente fazer a aplicação do gesso. Aqui pessoal, é um gesso melado, muitos também chamam de gesso canto e rodapé. Assim, é um trabalho que é sem mestras. Ele não tem mestras, não tem faixa para a gente sarrafiar. Ele é sarrafiado só os cantos e o rodapé da parede. Meio de parede a gente só dá uma camada fina, no máximo de meio centímetro, só para tirar os defeitos do bloco. Esses blocos, pessoal, eles já são projetados para fazer esse tipo de aplicação. É uma camada bem fina, uma superfície bem fina de gesso. Bom, pessoal, primeiramente o gesso já deu ponto aqui. Aqui eu fiz 2 latas, pessoal, de gesso, que equivale a um saco de gesso, no caso. Então o gesso já deu ponto e eu estou começando a aplicação. Primeiramente, pessoal, estou começando de baixo para cima, porque a parte de cima já foi feita. Então a gente já começa espalhando o gesso, no caso, né? Porque assim ele vai moldando. Conforme ele vai secando na parede, a gente vai dando outras camadas em cima e ele vai moldando, né? Aí eu estou espalhando a parte mais dura do gesso, que é para o gesso não se perder, no caso, né? Aqui eu estou enchendo o rodapé também. Já vou começar fazendo o que? Eu vou encher os cantos e começar a sarrafiar os cantos. Aqui eu estou dando uma camada no rodapé para quando eu começar a sarrafiar, aí a régua deixa o rodapé e os cantos em régua. Deixa certinho para quando vir a cerâmica não dá problema, porque tem que passar a régua. Aqui é um gesso melado ou um gesso canto e rodapé, que a gente é uma camada fina, mas a gente tem que passar a régua no canto e no rodapé, que é para quando for colocar a cerâmica não ficar, no caso, torta, né? Ela ficar tudo aprumadinha. As paredes, elas já são projetadas para gesso assim dessa forma, então o quarto já está todo esquadrejado. Esses tijolos já estão tudo no esquadro já. Então a gente vai dar só uma camadazinha de meio centímetro no máximo. Então pessoal, aqui eu fiz uma massa e fiz com um saco de gesso que equivale a 2 baldes de 18 litros. Aqui pessoal, eu botei um pouco de produto também, que é o ácido cítrico, que é o produto que eu boto no gesso, que é para deixar o gesso mais lento, ele não puxar tão rápido e a gente ganhar um pouco de tempo. Ó pessoal, agora eu estou sarrafiando, deixando sarrafiado, que é para ele ir moldando. A gente aplica e pode deixar um pouco assim, eu apliquei na parede toda, né? Mas assim, aqui eu já vou dar outra camada em cima dessa. Mas primeiramente você tem que deixar os cantos em régua. Por quê? Porque os cantos é o principal. Deixando os cantos em régua, aí pronto. Aí quando você começar a dar o acabamento, ele já vai moldando. Porque assim, a parede, pelo fato dela ser seca, quando você aplica o gesso, automaticamente ela absorve a água do gesso e faz com que o gesso seque mais rápido na parede. E o gesso do caixote, ele permaneça mole. Ó, aqui eu já tô dando uma do lado. Eu comecei de baixo para cima. Eu já estou cruzando. Aqui tem algumas pedrinhas, você vai tirando. No caso, se você for fazer a massa e tiver algumas pedrinhas, você vai passando. Quando tiver, você vai tirando com o dedo mesmo, com a mão. Ó, aqui eu estou passando nas costas da desempenadeira porque ela tira o excesso. Entendeu? A parte de cima já foi feita. Aí vai ter a emenda do gesso no caso aqui. E não vai ficar mancha. Por quê? Porque o gesso é o mesmo gesso. Geralmente só fica uma cor diferente de um gesso para outro quando é 2 tipos de gesso diferentes, mas sendo gesso do mesmo fabricante, não tem problema. Pronto pessoal, aqui automaticamente o gesso que eu apliquei, ele já está moldando já no caso, né? Ó, eu já sarrafiei os cantos e o rodapé, então os cantos já estão em régua. Então agora não tem como ele sair de régua, entendeu? Porque agora eu não estou engrossando mais, eu já estou colocando gesso mole e passando com bastante força. Aí quer dizer, no caso aqui eu estou quase dando um acabamento com a desempenadeira de PVC, no caso, né? Estou dando as primeiras demãos.
Aí automaticamente vai moldando. E conforme a gente vai dando de lado assim, vai tirando a ondulação. Porque quando a gente puxa de baixo para cima, fica com ondulação. Aí quando a gente dá cruzando de lado, aí essa ondulação já sai. Então a parede fica toda aparelhada. Quanto ao preço, pessoal, geralmente o preço do gesso, esse no caso aqui é um gesso canto e rodapé, ele gasta menos gesso, consome menos gesso. Então geralmente as empresas pagam mais barato. Já o gesso mestrado é mais caro. Geralmente esse preço aqui do gesso melado varia muito de região para região, entendeu? Assim, a mão de obra geralmente é de 4 a 5 reais, esse tipo de serviço aí. A mão de obra. Mas as empresas as empreiteiras no caso, né, contrata das empresas num preço de 15 a 18 reais. Geralmente é esse preço. Já o gesso mestrado, ele é mais caro. O gesso mestrado, que é com mestre, as paredes vai ser toda sarrafiada, então pelo fato de consumir mais gesso, aí geralmente as empresas cobram um preço de 20 a 28 reais por aí. Chega até a 30, entendeu? Porque consome mais gesso, geralmente é de 1 centímetro a 3 centímetros de gesso, as empresas cobram mais caro, porque o consumo de gesso é mais. No caso aqui, pessoal, eu fiz uma massa com um saco de gesso e 2 baldes de água, como eu falei. Aqui dá para fazer uma média de 8 metros em cima do bloco. Tá entendendo? Só que aqui, pessoal, é obra do governo federal. Aqui é obra Minha Casa Minha Vida. Então, assim, geralmente essas obras populares, as casas, os apartamentos são feitos dessa forma, entendeu? Eles procuram gastar o mínimo que pode, né? Entendeu? Eles fazem tudo para economizar. Não é que fica ruim, sabe? Mas assim, é uma maneira deles economizar. Eles não querem gastar, né? Aí prefere fazer faço neutro, uma meia sola. Já o gesso mestrado, não. O gesso mestrado, pessoal, ele fica 100%, porque as paredes são aprumadas, são esquadrejadas. Então, quando a gente vem, aplica o gesso e faz e sarrafeia, as paredes ficam 100% em régua. Porque aqui, no caso desse, pessoal, no gesso melado, os cantos e o rodapé tá em régua. Mas se você colocar uma régua no meio da parede, assim, vai acompanhar o bloco. Se o bloco estiver torto, as paredes com certeza vai ficar torta. Tá entendendo? Não vai ficar aprumada. Agora o gesso mestrado não, se você colocar uma régua na parede mestrada, ela vai colar direitinho, vai encaixar direitinho. De qualquer maneira, de qualquer lado que você colocar a régua, ela vai encaixar certinho. Pronto, pessoal, aqui ó, é a continuação, eu virei a câmera, porque assim, as réguas já estão na porta aqui, aqui vai ter aquelas portas de pressão, pessoal, vai ser colocado na espuma expansiva. Então aqui eu estou só aplicando o gesso melado, né, acompanhando o bloco. Esse vídeo, pessoal, é bem interessante porque aqui vocês vão ter uma noção, né, do trabalho. O que eu estou falando é bem importante aqui para vocês. Esse ano agora eu vou colocar bastante vídeo aí, se Deus quiser esse ano eu vou começar a trabalhar, porque não estava podendo trabalhar, mas eu vou voltar ao trabalho novamente. Aí eu vou começar a postar novos vídeos para vocês aí. Aí vocês vão conseguir fazer, vão conseguir desenrolar. E assim, eu não ensino por baixo não, sabe? Eu procuro fazer um vídeo que vocês entendam o trabalho, né, no caso. Que vocês entendam. Bom, pessoal, aqui a camada é no máximo meio centímetro de gesso. Aqui é só para cobrir o bloco mesmo. É tipo uma massa corrida em cima da alvenaria. Só que no caso aqui é gesso. Aqui, pessoal, é um gesso lento. Quanto à marca de gesso, pessoal, varia muito de marca, sabe? Tem muitas marcas do mercado boa. No caso aqui, essa marca aqui, pessoal, no saco do gesso eu não tenho como mostrar a vocês não, porque aqui eu estou fazendo uma nova narração nesse vídeo. Então assim, não tem como eu mostrar o saco a vocês. Mas só que no gesso, no saco do gesso não tem o nome não tem a marca do gesso. Tem o nome gesso só. Então não tem como explicar para vocês.
Aí pessoal, vocês vão passando nas costas da desempenadeira e com a mão vocês vão tirando o excesso e vai colocando onde precisa. É tipo se estivesse arrafiando, sabe? Só que aqui é só para deixar a parede aparelhada. Aí aqui automaticamente o gesso vai moldando, ele vai dando o formato e vai secando, porque a parede ela absorve a água do gesso. Aí faz com que o gesso seque mais rápido. Aí agora pessoal, aquela parte que eu comecei, já tô pronto, eu apliquei do lado de cá, agora eu vou aplicar nessa, dar o acabamento nessa parede no caso. Por quê? Porque ela já secou. Aí quando eu queimar essa parte aqui, eu volto para aquela outra, entendeu? E o gesso no caixote continua molinho ainda. Vai dar para queimar e fazer esse ela aí completo. Pronto, agora a parede já está toda dura no caso, então agora é só o acabamento. Eu dar de cano e depois com a desempenadeira de aço, o acabamento final. Se por acaso, pessoal, a parede estiver seca, você achar que ela está seca e o gesso está arrepiando, aí você joga um pouco de água nela, porque assim facilita na hora de você dar o acabamento. Mas não pode jogar muita água, senão vai encharcar. Aí vai ficar muito encharcado de água e vai atrapalhar seu trabalho. Porque esses blocos de cimento, ele puxa pouco, tá entendendo? Aqueles blocos de cimento, no caso aqueles blocos vermelhos, cerâmico, ele puxa mais rápido o gesso. No caso, esses blocos de cimento, ele puxa muito pouco. Mas se por acaso a parede estiver um pouco seca, você achar que ela está seca e o gesso está ficando, está agarrando na parede, aí você joga um pouco de água e espera mais ou menos 1 minuto, tá entendendo? Para você fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora. Aí na hora do acabamento, pessoal, é a hora de você deitar assim, deixar a desempenadeira um pouco levantada. Você não pode deitar muito, senão o gesso fica. E você, é a hora que você bota bastante força, é a hora do acabamento, a hora do liso. É a hora que a gente mais força, é a hora do acabamento. Esse quarto, pessoal, ele é teto e parede. Aqui a gente faz ele num dia e ainda faz a metade de outro, assim, sabe? A gente já trabalha na área, a gente já tem prática, a gente consegue fazer um quartinho desse no dia tranquilo. Mas vocês que estão iniciando agora e desejam fazer um quarto, a casa, não sei, vocês vão fazendo um pouco gesso. No caso, se for um gesso desse tipo aqui, um gesso no bloco de cimento, vocês não façam 2 latas, vocês façam 1 lata de água no máximo, porque assim vocês vão conseguir gastar, entendeu? Porque 2 latas, para a gente gastar nesse tipo de trabalho aí, já é muito gesso. Por quê? Porque o gesso rende muito. Vocês estão vendo que eu fui um saco de gesso aqui, deu para esticar essa parede e essa outra. Então assim, para vocês que estão iniciando agora, é bom que vocês façam pouco gesso, façam no máximo 1 lata de uma lata de água no caso, né? E vai levar meio saco de gesso. Aí dá para vocês trabalhar sossegado. E vocês procuram usar o produto que eu falei aí no canal. Eu explico o nome do produto e assim eu dou a receita, assim a medida no caso, né? Ó, a desempenadeira de aço, pessoal, tem que ficar um pouco levantada. Ela não pode ficar deitada, porque senão o gesso fica, pessoal. Aí começa a arrepiar. Vocês tem que deixar ela um pouco levantada. E outra, pessoal, vocês antes de dar o acabamento, porque eu sei que vocês já não trabalham com gesso, mas assim, aqueles que estão querendo iniciar, e quando ele compra uma ferramenta, geralmente a desempenadeira de aço, pessoal, ela vem cega. Então é bom que vocês passem ela no esmeril ou em uma calçada, para ela ficar um pouco afiada, porque facilita na hora de dar o acabamento. Vocês vão sofrer menos e o acabamento fica bem lisinho. Quanto, pessoal, a quantidade de mão, quem vai dizer é você, porque assim você vai vendo se tá bom, se não tá, se precisa dar mais uma mão em algum lugar. Assim, a gente não tem limite de mão, né? No caso, a gente dá várias demãos aí até ficar bom, entendeu? Dependendo do gesso, porque tem gesso, pessoal, tem gesso que é bem macio, você dá um acabamento, é uma beleza. Já tem gesso que ele vem tipo uma areia, sabe? Aí fica arranhando. Aí quando você comprar, quando você for fazer um quarto, uma parede, alguma coisa desse tipo, você teste logo o gesso. Compre pouco gesso, compre um saco de gesso e faça um teste numa parede. Se o gesso for bom, aí você conseguir gastar esse saco de gesso na maior tranquilidade, aí você vai lá no depósito e compra mais gesso desse. Mas se por acaso for um gesso ruim que você tá com dificuldade,
Aí você faz o seguinte, você troca de gesso, procura outro depósito, se não tiver nesse mesmo depósito outra marca de gesso, você procura outro depósito e compra outra marca de gesso para testar. Mas só compre bastante gesso quando você ter certeza que o gesso é bom, porque assim, as marcas de gesso variam muito. Tem muito gesso diferente, tá entendendo? Então é isso aí, pessoal. O vídeo já está chegando ao fim aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Já é um vídeo que está no canal, mas assim, ele não está narrado, então não tem como vocês entenderem. Só vendo o vídeo fica complicado para vocês entenderem. E vocês vendo eu falar aqui, eu falando é mais importante ainda, porque vocês estão vendo e eu estou explicando aqui. Então fica uma rola mais interessante. Dá para vocês entenderem melhor. Pronto, pessoal. Já está bem lisinho, pessoal. Aqui ainda vai vir, no caso, a massa corrida, porque assim, geralmente as grandes empresas, ela passa a massa corrida ainda, passa o selador, aí depois muitas aplicam a massa corrida, outras não, né? Mas assim, geralmente essas obras da Minha Casa Minha Vida, geralmente eles passam só o selador, tá? Passa o selador e depois a tinta. Mas pelo fato da parede fica muito lisa, aí geralmente o pintor ele ainda passa uma lixazinha, que é para ela ficar um pouco arranhando, tá entendendo? Porque assim, na hora que o selador bater na parede, ele vai segurar melhor, vai agarrar melhor, porque a parede fica muito lisa. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço a todos aí, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês absorvam bastante conhecimento. Então, pessoal, é isso aí. Já foi feito esse canto aqui, eu tô só mostrando no final como ficou. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço a todos aí.